Uma vez reservei um Airbnb sozinho em uma área do Arizona, onde tinha uma entrevista de trabalho. Como estava tão longe de casa, fiz uma viagem curta. Escolhi esse Airbnb específico porque era muito mais barato do que qualquer hotel que pude encontrar. Descobri que estava aproximadamente a meia hora de onde seria entrevistado, o que estava bem para mim. Estava em um beco sem saída, numa estrada isolada, e tinha uma linda vista do deserto no quintal. Trouxe meu laptop para trabalhar no meu trabalho atual na época, durante o dia, o que me manteve ocupada na maior parte dos dias que estive lá. Fiquei durante 3 dias. Minha entrevista foi no segundo dia que estive lá, que foi uma terça-feira. Eu iria embora na sexta-feira. Assim, na segunda-feira, a noite anterior à minha entrevista, estava praticando perguntas da entrevista para essa empresa específica e, em geral, obtendo alguns conhecimentos de última hora sobre a empresa. Estava fazendo isso no meu laptop na sala de estar da pequena casa, provavelmente por volta das 9 horas da noite, quando houve uma batida na janela. Digo batida porque não foi exatamente uma batida. Soou mais como se pudesse ter sido o dedo de alguém. Minha cabeça, claro, virou para a esquerda para olhar a janela em reação. Não vi ninguém, mas estava completamente escuro lá fora. Fiquei um pouco com medo de olhar pela janela, mas tinha que ser corajosa e simplesmente olhar. E não havia ninguém até onde meus olhos podiam ver. Apenas escuridão. Claro, talvez pudesse ter sido um inseto batendo na janela. Afinal, temos alguns insetos bastante desagradáveis. No dia seguinte, terminei minha entrevista e pensei que tinha ido bastante bem. Então, durante o resto da minha pequena viagem, explorei diferentes partes da cidade no meu carro, comi em diferentes restaurantes e me sentei no quintal para relaxar. A batida na janela agora era obviamente não um inseto. Estava ainda mais perturbada agora, mas mais uma vez corri para a janela. Embora não visse ninguém, isso não significava que não houvesse alguém lá fora. Verifiquei as janelas ao lado da porta da frente. Depois abri a porta e olhei para fora por um segundo. Como não havia ninguém lá, voltei para dentro e fui para a porta dos fundos. Saí para o alpendre traseiro e olhei para o deserto atrás da casa. Silêncio e escuridão. E então, ouvi um clique, um som de alguém fazendo um estalo com a língua no palato. Estava na distância, além da luz da casa, lá fora, em algum lugar daquele deserto frio. Senti como se alguém pudesse estar escondido atrás de qualquer número daqueles arbustos, me observando e brincando. Gritei, e quase como se fosse em resposta, houve outro clique. Apontei na direção de onde vinha e olhei naquela direção. Pude ver alguém parado muito longe, vestido com roupas escuras, se misturando com a escuridão do deserto. Comecei a andar um pouco mais perto e depois parei, percebendo que não queria me aproximar mais daquela pessoa. Gritei: "Você está em uma propriedade privada, vou chamar a polícia se não sair." E vi a pessoa rapidamente se afastar. Teorizei que poderia ser o proprietário do Airbnb, mas obviamente isso era exagerado e realmente não sabia o que pensar. Na noite seguinte estava na minha cama, no meu laptop, assistindo Breaking Bad novamente antes de ir dormir. Acho que assisti a 2 episódios, então estive fazendo isso por aproximadamente 1h30. Não ouvi nenhum ruído na casa, embora definitivamente estivesse pensando naquele encontro anterior enquanto assistia ao programa. Quando finalmente apaguei a luz do quarto e tentei dormir, em 10 segundos, ouvi um clique novamente, abafado, vindo de dentro do armário. Olhei para a porta do armário que estava aberta apenas um pouco, e numa resposta bastante natural, pulei da cama ainda de pijama e corri para o carro. Sentei-me na entrada da garagem com o carro ligado e liguei para o 911. Fiquei olhando para a casa enquanto falava com o despachante, esperando ver se alguém saía, pois todas as minhas coisas ainda estavam lá. Chegou um carro da polícia e, ao entrar na casa, fizemos uma investigação rápida juntos. Era muito pequena e não havia muitos lugares para se esconder. Ainda assim, empacotei minhas coisas naquela noite para ir a um hotel próximo. Entrei em contato tanto com o Airbnb quanto com o anfitrião, e só consegui um reembolso parcial pela minha estadia.
Ainda penso que poderia ter sido o anfitrião do Airbnb, quero dizer, quem mais teria acesso à casa? Não houve sinais de entrada forçada, o que me leva a acreditar que quem quer que fosse poderia ter tido uma chave. Mas talvez eu esteja errada. Talvez fosse um estranho que se esgueirou em um momento oportuno. Minha esposa Cheryl e eu estamos juntos há 10 anos e nos casamos há 2 anos. Acabamos de construir uma casa juntos há nem mesmo um mês, e as coisas não poderiam ter começado pior. Nos mudamos para uma pequena cidade no interior da Geórgia chamada Waycross. Esses são todos os detalhes que dou para evitar mais possíveis problemas. Estamos em uma rua tranquila com uma grande propriedade que fica de frente para uma floresta de tamanho médio, o que foi um dos fatores que realmente atraiu a minha esposa e a mim. Planejamos adotar um cachorro e criar filhos aqui. Então queríamos uma propriedade grande para que o cachorro e os filhos pudessem brincar. Trabalhamos em turnos semelhantes. Eu chego em casa por volta das 5 e ela chega por volta das 6 na maior parte do tempo. As 2 primeiras noites na casa foram completamente normais. Era fim de semana, então passamos todos os dias desempacotando. Não foi até a noite de segunda-feira, quando estávamos ambos na cama, apenas depois de termos apagado as luzes, talvez 20 minutos, que ouvimos essa música alta vindo do quintal. Nossos vizinhos mais próximos, em ambos os lados, estavam suficientemente espaçados para que não pudéssemos confundir a música de seus jardins com a nossa. Definitivamente estava no nosso quintal, e não era música de festa nem nada do tipo. Parecia música antiga e estática. As janelas estavam fechadas, então depois que minha esposa e eu trocamos olhares horrorizados e nos perguntamos de onde poderia vir a música, abri a janela ao lado da cama e ficou muito mais claro que havia uma canção tocando, parecendo ser da década de 1940 ou algo assim. Mais tarde descobri, após buscar a letra, que o nome da canção era Who's Afraid of the Big Bad Wolf, de Henry Hall. Tem uma leve vibração assustadora por alguma razão, apesar de ser destinada a ser uma canção feliz. Mas no momento em que a ouvimos vindo do nosso quintal, não era nada além de francamente horrível. Ainda estávamos aprendendo sobre a casa, mas pensamos que deveria haver um interruptor de luz no quintal. Desci correndo as escadas até a porta dos fundos e acendi os interruptores de luz ao lado da porta, e um deles acendeu as luzes do quintal. Não vi ninguém no quintal. Abri a porta, e a música obviamente ficou mais alta, mas quando caminhei pelo gramado percebi que não vinha do quintal, mas da floresta. A canção tocou até o fim enquanto eu estava lá fora, parado, olhando ao redor. Quando a canção terminou, houve silêncio novamente. Parecia que alguém devia estar pregando alguma estúpida peça de inauguração, mas não foi apreciado. Voltei para dentro e disse à minha esposa que provavelmente eram apenas algumas crianças tentando assustar os novos na cidade por qualquer motivo. Ouvindo a mim mesmo dizer isso, percebi o quão estúpido e estranho soava. Por que alguém faria isso? Na noite seguinte, aconteceu novamente. Alguns minutos depois de apagarmos as luzes no quarto, a música de fora começou a tocar, desta vez muito mais alta. E a canção que estava tocando era aquela que todos conhecem, Tiptoe Through the Tulips. Cheryl e eu nos olhamos novamente, desta vez com genuíno desgosto e preocupação, pois esperávamos que fosse algo único, mas estava acontecendo de novo. Olhei pela janela, e desta vez pude ver algo no gramado. Não era uma pessoa, mas definitivamente havia algo lá fora. Disse à minha esposa que iria verificar. Ela disse que deveríamos chamar a polícia, e eu disse que sim, faríamos isso em 1 segundo. Saí com a mentalidade de que precisava estabelecer que eu era o homem da casa, não apenas para minha esposa, mas para quem quer que estivesse pensando que poderia nos perturbar, só por sermos os novos na vizinhança. Quando estava no quintal, vi o objeto na grama. Era menor do que eu pensava, mas a música assustadora estava saindo dele. Percebi que era um rádio antigo. Desliguei-o e olhei pela janela para minha esposa, que estava olhando, e levantei-o gritando que alguém havia deixado ali para nos assustar com a música. O que ela fez a seguir não era algo que eu esperava.
Em resposta, ela começou a gritar meu nome para correr para dentro. Ela continuou gritando, corre! E eu gritei, por quê? E ela gritou de volta, há pessoas paradas atrás de você. Essa declaração fez meu coração pular e me virei para olhar para a floresta. Vi 3 sombras separadas, cerca de 2 metros uma da outra, claramente olhando em minha direção. Não estavam correndo para mim, apenas estavam paradas lá. Gritei, ó! E corri para dentro da casa, batendo a porta atrás de mim. Minha esposa estava lá em cima chorando histérica, e eu disse a ela que chamaria a polícia e chamei. Felizmente, eles chegaram não muito depois. Estávamos apavorados ao ouvir batidas em uma das portas ou janelas, enquanto explicávamos a situação aos 2 policiais que chegaram, e mostrei o rádio no chão. Perguntei se poderiam levá-lo como evidência para pegar impressões digitais, e disse que só toquei na parte superior com a alça. Eles levaram o rádio e também inspecionaram a frente da floresta, com suas lanternas por alguns minutos. Provavelmente apenas para dissuadir as pessoas na floresta de continuar com o comportamento se ainda estivessem lá. Quando a polícia foi embora, voltamos a nos sentir vulneráveis e assustados, mas graças a Deus as pessoas nunca voltaram. Isso foi há apenas algumas semanas. Embora Deus nos livre, se voltarem, eu tentarei gravar em vídeo. Trabalhei como enfermeira em vários hospitais e instalações. Antes do hospital atual em que trabalho, trabalhei em um hospital geriátrico a 30 minutos de casa. Tinha experiência em trabalhar com pacientes idosos antes, então isso não era nada novo para mim. Estava trabalhando nesse hospital há apenas algumas semanas, e logo vocês entenderão por que ele estava na minha lista. Penúltimo turno nesse hospital, sem que eu soubesse no começo daquela noite. Estava trabalhando no turno da noite e estava com horas negativas de sono. Fui designada para a ala de Alzheimer. Os pacientes dessa ala adoravam absolutamente minha presença, como uma jovem de cerca de 20 anos entre os residentes dessa ala que, de outra forma, ficavam sozinhos perdidos em suas mentes. Tenho certeza de que me viam como uma lufada de ar fresco, alguém que poderia conectá-los ao momento presente. Se você está sozinho, pode ir mentalmente a outros lugares, mas com alguém em seu espaço, você está preso àquele momento. Estava lidando com vários pacientes naquela noite, mas uma estava um pouco mais agitada que os outros. Seu nome era Lena. Aquela era minha primeira noite lidando com ela, e ela continuava me contando cada vez que eu entrava em seu quarto, sobre as vozes que ela continuava ouvindo e o homem vestido de preto que ela continuava vendo no canto do quarto. A outra senhora no quarto pediu para que fechassem sua cortina antes de meu turno começar, para que Lena a deixasse em paz. Ela era uma senhora doce, que sorria cada vez que eu estava perto, mas não falava muito e era muito esquecida. Desde que comecei meu turno, por volta das 9 da noite, a maioria dos pacientes estava dormindo às 11, mas Lena não. Cada vez que me chamava para o quarto, estava com medo das supostas vozes que ouvia e do homem de preto que continuava olhando para ela em um canto do quarto. E não vou mentir, isso estava me assustando um pouco. Acreditei que em sua mente ela estava vendo e ouvindo essas coisas, e simpatizei com ela porque imaginava que eram muito assustadoras. Mas mesmo assim, fiz o meu melhor para acalmá-la e fazer com que dormisse. Não queria ligar a televisão para acalmá-la, porque queria ser cortês com a outra paciente no quarto. Peguei as mãos de Lena e disse que estava tudo bem, para respirar e relaxar. Lembrei-a de que ela não estava sozinha, e que eu sempre estava a apenas uma chamada de distância. Isso parecia funcionar. Relaxamos. Também tinha a porta aberta, por isso ouvi outro barulho. Foi estranho. Virei-me e não vi nada e retomei o abastecimento do meu carrinho. Então, senti o que só posso descrever como uma mão no meu ombro. Olhei para o meu ombro, pulei e gritei. Mas não havia nada no meu ombro. Não havia ninguém no quarto, mas sabia que basicamente senti algo ali.
Agarrei meu ombro e saí para o corredor por um segundo para espiar. Não havia outras enfermeiras à vista. Em silêncio, não tinha nada mais a fazer além de continuar com o que estava fazendo. Continuei abastecendo o carrinho até que estivesse cheio, e então me virei para olhar para a porta e caí no chão e comecei a gritar, com o coração imediatamente subindo até minha garganta. Havia um homem vestido de preto parado do lado de fora da porta, olhando através do vidro, sorrindo. Meus gritos foram altos o suficiente para acordar toda a ala. O homem desapareceu da vista através da janela de vidro da porta segundos depois. A porta se abriu e uma das minhas colegas enfermeiras entrou para me ajudar a levantar do chão, já que eu estava histérica. Perguntei se ela viu o homem vestido de preto. Sua resposta foi: "Que homem? Não há ninguém mais aqui." Revistamos todos os quartos da ala. Não havia ninguém vestido de preto ali. Meus gritos acordaram Lena do sono leve em que deveria estar, e quando entrei em seu quarto, ela começou a falar sobre as vozes, dessa vez, gritos que ela não sabia que eram meus gritos. Perguntei como era esse homem de preto, e ela estava sorrindo. Ela me olhou e notei que suas sobrancelhas se franziram enquanto sua expressão mudava para a mais focada que eu já tinha visto. Ela perguntou: "Como você soube?" Mesmo com meu coração ainda acelerado, senti que ele pulou uma batida quando ela disse isso. Ela começou a gritar agora, gritando: "Tire-me daqui, ele está vindo." Outras enfermeiras entraram e tentaram acalmá-la. Me transferiram para outra ala aquela noite com outra pessoa, e finalmente acabei indo para casa mais cedo porque estava muito assustada. Enviei uma mensagem de texto para a chefe de enfermagem no dia seguinte, dizendo que meu próximo turno seria o último. A experiência me traumatizou e eu realmente não queria mais estar naquele prédio. Recebi uma resposta tão amigável quanto poderia esperar. Nunca fui diagnosticada com nada, nem tive que lidar com alucinações de qualquer tipo. Estou ciente dos efeitos da falta de sono, mas isso era outro nível. Não sei se minha mente começou a pregar peças em mim por causa do que Lena estava me contando a noite toda. Mas a sensação da mão no meu ombro, a imagem do homem sorridente atrás da porta de vidro, que coincidia com a descrição da paciente, continuaram me assombrando várias vezes. Esse foi um daqueles eventos sobrenaturais inexplicáveis que ocorrem uma vez na vida. Pelo menos, espero que tenha sido uma vez na vida. Uma noite, estava dirigindo para casa depois do trabalho, seguindo minha rota habitual. Saí à meia-noite, então provavelmente eram 12h15 neste ponto. Minha cidade é bastante tranquila e monótona. Há muitos bosques por toda parte, e não há muita gente ou casas. Estava nessa estrada não muito longe de casa, com um campo de milho de um lado e um trecho de floresta do outro. Era pleno verão, e estava cerca de 75 graus, então tinha minha capota abaixada. Estava dirigindo a 50 quando ouvi um grito alto e assustador de uma mulher, vindo de um dos lados da estrada, mas não pude dizer qual. Parei o carro rapidamente, freando bruscamente, e ouvi que havia um grito de mulher do lado esquerdo na floresta. Ela estava pedindo ajuda. Saí do carro e peguei o bastão no banco traseiro. Caminhei em direção à floresta e perguntei quem estava lá fora, e a mulher imediatamente voltou a chamar: "Por favor, ajude-me." Comecei a correr para dentro da floresta, tirando todas as ramagens e arbustos do meu caminho. Gritei para a mulher continuar gritando para que eu pudesse encontrá-la. A cada 10 segundos, aproximadamente, ela gritava ajuda, e eu me aproximava nessa direção, correndo e gritando de volta. Mas logo comecei a perceber que não importava o quão longe eu entrava na floresta, os gritos da mulher não pareciam se aproximar ou se tornar mais altos. De qualquer forma, sempre estavam à mesma distância, apesar de eu estar correndo diretamente na direção dos gritos. Gritei: "Diga onde você está." E cerca de 5 segundos depois a mulher gritou: "Ajude-me!" novamente. Parei imediatamente. Agora não gostei disso. Comecei a sentir como se estivesse caminhando para uma espécie de armadilha. Dei meia volta e comecei a correr de volta na direção de onde vim. Corri e corri
até que pude ver os faróis piscando do meu carro ao lado da estrada, além das árvores. Durante todo o caminho de volta, ainda ouvi os gritos da mulher, mas continuavam à mesma distância, não importando o quão perto eu chegasse do meu carro, como se ela estivesse me seguindo, me assediando. Entrei no carro e saí de lá completamente apavorado. Liguei para o 911 para relatar às autoridades, caso quisessem investigar. Não ficaria lá, embora estivesse cansado. Depois de contar a alguns amigos e familiares sobre o estranho encontro, estava pronto para seguir em frente com minha vida. Mas uma semana depois, vi algo nas notícias que me fez sentir mal no estômago. O cadáver de uma mulher de cerca de 30 anos foi encontrado na floresta por um homem que caminhava com seu cachorro. Curiosamente, não havia sinais de crime no local. A área onde o corpo foi encontrado era a mesma área geral onde ouvi os gritos. Embora aquele trecho de floresta seja muito grande, não posso deixar de sentir que seria uma grande coincidência. Antes de que minha namorada Jenny e eu começássemos a namorar oficialmente, ainda saíamos o tempo todo. Ambos praticamos snowboard e a família dela tem uma pequena casa estilo cabana em Vermont, não muito longe de Stowe Mountain Resort. Esta foi, talvez, nossa 10ª vez saindo juntos. Ela me convidou para ir lá passar um fim de semana com ela para fazer snowboard pela primeira vez juntos. Foi uma viagem de 5 horas. Quando nos aproximávamos da casa dela, passamos aproximadamente meia hora nessa estrada isolada e muito sinuosa. Passamos por algumas estradas ocasionais que levavam a propriedades bloqueadas por paredes de árvores. Estávamos lá em cima nas montanhas. Ver outros carros nesse ponto era algo digno de nota. Realmente nos sentíamos como se estivéssemos sozinhos lá em cima. Muitos dos caminhos de entrada nem sequer tinham marcas de pneus na neve, o que significava que muitas das casas estavam vazias. Jenny me disse que isso se devia ao fato de que muitas das casas eram de pessoas de fora do estado, assim como a situação dela. Eu estava a 30 quando ela gritou para eu diminuir a velocidade. Então pisei no freio e apareceram essas árvores que de outra forma eu teria ignorado. Conduzimos por essa trilha estreita, tracionando nas 4 rodas que levava a essa pequena casa coberta de neve. Parecia incrivelmente acolhedora. Estacionamos, e a primeira coisa que fizemos foi ligar o aquecimento na pequena casa. Descarregamos nossas coisas, e como já estava escurecendo naquela noite, simplesmente cozinhamos algo com a comida que trouxemos para o jantar, e assistimos a um filme sobre a busca da felicidade. Na verdade, a casa tinha quase tudo: calor, eletricidade, exceto água corrente. A família dela tinha jarros e jarros de água para coisas importantes como lavar as mãos, os pratos e essas coisas. Mas não havia nenhum banheiro funcionando. Então, ela me disse que teríamos que usar a casa externa. Só precisei urinar naquela noite. Então simplesmente fui. Saímos para o terraço da frente e urinamos na neve. Também estava nevando naquela noite. Adormecemos em algum momento durante o segundo filme que assistimos e acordamos bastante cedo com os alarmes do nosso telefone. Queríamos ser os primeiros na montanha. Começamos a nos preparar para dirigir até a estação de esqui. Depois do café da manhã, tive que ir à casa externa. Corri até a casa nos meus sapatos e meus pés começaram a congelar no caminho. Vi pegadas na neve. Eram grandes, mas não pude dizer se eram marcas de botas ou pegadas de animais. Segui o rastro e ele deu a volta na casa e foi para a floresta. Chamei Jenny para fora e ela veio olhar e disse que provavelmente era um urso negro, já que eles estão por toda parte aqui. Fiz minhas necessidades e nos dirigimos à estação de esqui, onde esquiamos por cerca de 8 horas. Depois paramos em um restaurante para comer e voltamos para a casa. Nesse ponto, já estava escuro e nevava novamente. Acendemos um fogo, colocamos o aquecimento no máximo e começamos a tocar alguma música. Começamos a beber e finalmente tive que quebrar o selo e urinar. Mas já que eu estava calçando as botas de qualquer maneira, pensei em fazer todas as minhas necessidades na casa externa. Corri para a tempestade de neve e a casa novamente. Desta vez bati a porta com força para evitar que a neve e o ar frio me atingissem no rosto.
Ouvi a música alta vindo de dentro da casa, mas ainda assim ouvi o som de passos na neve passando pela casa. Gritei, Jen, mas não houve resposta. Os passos simplesmente continuaram. Levei meu telefone comigo, então enviei uma mensagem de texto. Você está lá fora? No entanto, ela não foi entregue imediatamente porque a recepção do meu celular era ruim ali. Passaram-se alguns minutos e eu ainda estava na casa. Estava prestes a terminar quando a música alta parou de repente. Era puro silêncio, exceto pelo som dos flocos de neve caindo no chão lá fora. Assim que saí da casa, percebi que estava totalmente escuro ali agora. As luzes da casa estavam apagadas. Pensei que talvez tivesse faltado luz. Usei a lanterna do meu telefone e notei um novo par de pegadas na neve que levavam à casa. Segui as pegadas até a porta da frente. Pareciam parar ali e depois continuar ao redor da casa. Bati na porta e gritei o nome de Jenny. De repente, a porta se abriu e um braço me puxou para dentro da casa. Era Jenny. Ela fechou a porta com força e sussurrou que havia um homem que tentou abrir a porta. Ela trancou a porta assim que entrei na casa porque tinha medo de ficar sozinha. Quando viu que a pessoa na porta não era eu, desligou a luz e se escondeu em um canto da sala, observando com horror enquanto um estranho passava pela janela da sala, olhando lentamente para dentro. Cheguei à porta apenas alguns minutos depois disso acontecer. Jenny me contou sobre o porão secreto no chão, onde seu pai guardava alguns rifles e uma espingarda. Navegando na escuridão, encontrei a maçaneta para abrir. Levantei e abri, usando a luz da minha lanterna. Desci a pequena escada e peguei uma das armas na parede. Depois, esperamos no sofá, no escuro, com medo de acender as luzes e nos expor a quem quer que estivesse lá fora. Os vizinhos estavam a uma curta caminhada. Jenny disse que não teria sido nenhum deles e que provavelmente nem estariam em Vermont naquele momento. Mais uma vez, o único som era o dos flocos de neve caindo no chão lá fora, até que se ouviu o som repugnante de passos na neve novamente. Peguei a arma carregada e caminhei até a porta da frente. Abri e disparei 3 balas para o ar gritando. Os sons dos passos desapareceram. Imagino que tenham saído correndo, e o som dos tiros ressoando no ar mascarou o som dos passos fugindo. Saímos na manhã seguinte sob a recomendação do pai dela, que disse que era melhor não estarmos lá naquele momento. Eles realmente não têm nada que preocupe com roubos. Então, saímos correndo de lá. Pelo menos no dia seguinte, tivemos um dia completo de snowboard. Aquela noite horrível definitivamente foi uma experiência, para dizer o mínimo. Meu nome é Howard, tenho 25 anos e vivo na fazenda da minha família. Ajudo a cuidar dela quando meus pais estão fora da cidade. É apenas uma pequena fazenda familiar, não uma fazenda comercial nem nada do tipo. Meus pais querem que eu assuma a fazenda quando ficarem muito velhos para cuidar dela, já que sou o mais velho de 3 filhos e o único filho. Mas honestamente não quero. Realmente não me vejo ficando no meio de Arkansas por toda a minha vida, e especialmente não depois de algo realmente estranho que aconteceu em julho passado. Meus pais estavam em uma viagem romântica por uma semana, então éramos minhas 2 irmãs, Crystal e Morgan, e eu cuidando da propriedade enquanto eles estavam fora. Não há muito por aqui, muita privacidade e, na minha opinião, privacidade demais. Isso até aquela noite, que começou mais tarde, à noite, quando se aproximava a hora de ir para a cama. Minhas irmãs fazem faculdade online. Crystal estava fazendo cursos de verão, então ela estava no quarto dela, no laptop, trabalhando. Morgan e eu estávamos assistindo a um programa bobo na sala de estar. Nós 3 queremos sair do estilo de vida da fazenda. Como sou o mais velho e tenho 20 e poucos anos, uma parte temida da vida na fazenda são os predadores, não apenas os animais que vêm e comem seus produtos, mas também as pessoas que vêm roubar. Acredite ou não, isso acontece. Não nos aconteceu muitas vezes, mas sim acontece. Temos algumas armas em casa por essa mesma razão. Nossos 2 cachorros lá fora, de repente, começaram a enlouquecer no quintal.
Algo os assustou com certeza. A primeira coisa que fiz foi sair para o quintal para ver para onde eles estavam latindo. Ambos olhavam em direção às plantações, latindo loucamente. Gritei para que se calassem, e eles ficaram quietos. Fiquei bem na frente das plantações e ouvi um assobio vindo de dentro do milharal. Sem dúvida era o assobio de um humano. Esta foi a primeira vez que experimentei um intruso na propriedade, e meu pai não estava. Tive que correr para dentro e pegar uma das armas. O cachorro começou a latir novamente. Disse às minhas irmãs que havia alguém lá fora, no milharal, e que eu tinha que ir espantá-los. Ambas disseram que era uma péssima ideia correr para o milharal no escuro, e me fizeram perceber que estavam certas. Também percebi o quão francamente assustador seria. Então, em vez disso, voltei com os cachorros, mais uma vez enlouquecendo e latindo em direção às plantações. Apontei a arma para o ar e disparei um tiro que ressoou na noite, silenciando os cachorros também. Estava em uma espécie de onda de poder no momento e gritei para saírem da nossa terra, o mais alto que pude. Achei que isso teria funcionado e voltei para dentro. Minhas irmãs riam, o que me fez rir também. Mas nossa pequena risada não durou muito porque os cachorros começaram a enlouquecer de novo, ainda mais loucamente desta vez. Voltei lá fora, pronto para fazer a mesma coisa novamente. Mas senti meu coração disparar quando vi o cara parado a uns 6 metros dos cachorros, bem em frente ao milharal. Ele me olhou e eu gritei: "Ei!" Nesse momento ele correu para o milharal. Comecei a correr e disparei outro tiro para o ar. Parei ao lado dos cachorros. Não havia nenhuma chance de eu entrar lá. Não estava disposto a deixar os cachorros aqui fora. Tirei as correntes dos ganchos e os trouxe para dentro de casa. Disse às minhas irmãs que alguém estava se esgueirando no milharal. Então, o que fizemos foi ligar para o nosso pai. Ele me disse que eu tinha que ser o homem da casa e proteger minhas irmãs. Me recomendou disparar outro tiro de advertência lá fora, se quem quer que fosse voltasse. Depois disso, todos fomos gradualmente para os nossos respectivos quartos. Minhas irmãs levaram cada uma os cachorros para seus quartos, e eu levei a arma para o meu quarto, só porque estávamos todos um pouco assustados com isso. Tinha a janela aberta, e enquanto estava deitado na cama assistindo a um filme no laptop, ouvi um assobio lá fora. Corri para a janela e vi alguém andando lentamente na grama. Então, como se tivesse um sexto sentido, ele parou e se virou para olhar para minha janela, ainda assobiando. Esse idiota obviamente estava tentando nos assustar. Uma ideia muito estúpida quando já deixei claro que tinha uma arma. Corri para pegar a arma da cama e apontei pela janela. Disparei no gramado a alguns metros dele, errando de propósito, claro. Isso interrompeu sua pequena encenação de filme de terror. Ele saiu correndo da minha janela em direção à frente da casa. Ele não voltou. Teria que ser um tolo para voltar depois disso. Eu costumava trabalhar como repositor noturno em um supermercado em uma cidade um tanto rural. A loja se chamava Great American. Era o melhor e maior supermercado da região. Meu turno começava assim que a loja fechava, às 10 horas da noite. Eu trabalhava das 10 da noite até as 3 da manhã, no máximo, reabastecendo antes da operação do dia seguinte. Claro, eu tinha as chaves da loja para essas horas posteriores. Naquela noite seria uma equipe de 2, eu e outro, Terry, Carter ou Alfonso. Eu deveria estar trabalhando com Terry. Cheguei à loja e entrei pela parte de trás, onde estava todo o estoque ainda para armazenar. Comecei meu trabalho usando a transpaleteira para levar um palete cheio de caixas ao piso de compras. Comecei pelo corredor de pães e nozes, rotacionando os pães mais velhos para a frente e colocando os pães mais novos atrás. Na metade do caminho percebi que ainda não tinha visto Terry. Caminhei até a área traseira da loja onde estava o estoque e onde deixávamos nossos pertences. Ele ainda não havia chegado. Deixei a porta dos fundos entreaberta com um calço para ele quando chegasse. Voltei a trabalhar por mais meia hora e ainda sem sinais de Terry. Mais uma vez fui à parte traseira da loja. Ele não estava lá, mas notei que a porta dos fundos estava fechada. Presumi que Terry estava em algum lugar. Fui abrir a porta dos fundos e vi que o calço da porta estava do lado de fora.
o que me pareceu estranho, como se tivesse sido chutado para fora, em vez de trazido para dentro. Chamei o nome de Terry, e o som ecoou na sala. Ele não respondeu, então decidi ligar para ele. Atendeu soando como se estivesse na cama e perguntei se estava no trabalho. Ele disse que não viria naquela noite porque estava doente. De repente, senti um calafrio. Disse que alguém havia chutado o calço da porta, e ele disse que poderia ter se soltado sozinho. Ninguém mais estava programado para trabalhar naquela noite. Disse-lhe que melhorasse e desligamos. Não estava convencido de que o calço da porta tivesse se soltado sozinho, porque o havia colocado sob a porta com bastante força. Dei uma olhada rápida ao redor, só para ter certeza de que não havia ninguém na parte traseira da loja, e quando não vi ninguém, voltei ao trabalho. No entanto, senti uma leve sensação de inquietação durante todo o tempo em que estava reabastecendo o restante do pão. Quando ouvi um som alto ecoar do outro lado do piso de compras, pensei que agora alguém tinha que estar lá. Ajoelhei-me no corredor que cruzava todos os outros corredores e olhei diretamente para o corredor de lácteos. Um homem vestido de preto passou pelo corredor, olhando para baixo na minha direção. Senti meu coração disparar. Parecia aquela cena do filme Sinais, em que o extraterrestre passa pela festa de aniversário. Tive que pensar logicamente que talvez fosse alguém substituindo o turno de Terry, que nosso chefe não havia me avisado. Comecei a caminhar rapidamente pelo corredor central e gritei, "Com licença", bem alto. Olhei para a esquerda em cada corredor que passei. Ao olhar para a esquerda em um dos corredores, vi que ele estava parado ao final, olhando diretamente na minha direção. Quando me viu, desapareceu na direção de onde veio. Gritei, "Com licença", novamente, e comecei a correr pelo corredor para alcançá-lo. Não consegui vê-lo quando cheguei ao final do corredor, ao lado das caixas registradoras. Olhei em direção ao corredor de pães e o vi ao final, com metade do corpo escondida atrás da prateleira. Sua boca estava aberta e ele começou a acenar para mim, mas não disse nada. Seu rosto me assustava. Tentei falar com ele novamente e perguntei, "Quem é você?" E ele desapareceu atrás da prateleira. Não estava sendo pago o suficiente para isso. Saí para me sentar no meu carro e ligar para o meu chefe. Ele atendeu e eu disse que havia um estranho vagando pela loja. Ele me disse para tirá-lo de lá se pudesse, ou chamar a polícia para tirá-lo. Não iria tentar tirar fisicamente um louco da loja, então liguei para o 911. Esperei no meu carro até que um carro de polícia aparecesse. Cumprimentei o policial e pedi que me seguisse para dentro. Caminhamos pelo local procurando o homem e o vimos em um dos corredores. Novamente, parado assustadoramente como se estivesse brincando. Quando o policial ordenou que viesse até nós, ele realmente obedeceu. Foi algemado e era o homem mais estranho que já vi na vida. Continuava sorrindo e olhando para mim, lambendo os lábios sem parar. Tinha olheiras enormes. As únicas palavras que falou foram para responder ao policial, dizendo que estava procurando um lanche. Não gostei da forma como ele me olhava enquanto o policial o levava para fora. Era um sorriso ameaçador e sinistro que não esqueci até hoje. Continuei meu trabalho depois disso e, sem dizer, nunca mais deixei nenhuma porta aberta. Tínhamos 19 anos. Vivíamos em Bonfa, New Jersey. Muitas casas estavam vazias no nosso bairro antigo, e no topo de uma estrada montanhosa, não muito longe de nossas casas, havia uma igreja abandonada. Os moradores locais conheciam a igreja que ficava em uma área fechada fora da estrada, e estava abandonada há muitos anos. Não estou certo se ainda está de pé ou qual é seu estado atual, pois agora moro na Flórida. Mas James, Shaw e eu éramos problemáticos, buscando adrenalina. Então tivemos essa ideia genial de levar uma tábua Ouija para a igreja numa noite. Era outubro, então suponho que estávamos fazendo isso em homenagem à temporada assustadora. Shaw tinha a tábua Ouija em seu armário, então ele a trouxe. Eu dirigia para os três, então primeiro peguei James, depois Shaw, e dirigimos direto para a igreja. Como a estrada que subia a colina até a igreja estava literalmente bloqueada,
Tivemos que estacionar ao lado da estrada e caminhar a partir dali. Seguimos o caminho que subia a colina até a igreja. No início, usamos uma lanterna para não exagerar e chamar atenção, mas assim que chegamos ao topo da colina, praticamente os três acendemos nossas lanternas. A igreja estava cercada por florestas em todas as direções e tinha um estacionamento de cascalho no terreno ao lado. A igreja já tinha sido arrombada 1 milhão de vezes antes e estava cheia de grafites, então a grande porta da frente já estava frouxa. 2 de nós tivemos que trabalhar juntos para abri-la, pois estava raspando no chão. Embora uma vez dentro, naturalmente, simplesmente olhamos ao redor do lugar com nossas lanternas para garantir que não houvesse ninguém mais lá. Definitivamente era assustador estar naquele lugar à noite. Shaw instalou a tábua Ouija e depois tirou 3 velas de sua mochila, rindo e dizendo que isso acrescentaria à experiência. Ele colocou as 3 velas em uma formação triangular ao redor da tábua, e como todas estavam acesas, apagamos nossas lanternas. Agora, a única luz em todo o lugar era a das velas, criando uma atmosfera muito mais assustadora e desconfortável. Eu não podia ver mais de 2 metros em todas as direções. Começamos a brincar com a tábua Ouija. Shaw era quem falava a maior parte do tempo. Não lembro exatamente o que ele disse, mas definitivamente começou com "Alguém aí?" e o típico clichê de perguntas da tábua Ouija. O planchete começou a se mover e começamos a rir. Sabia que era um deles fazendo isso. Sinto que não é possível brincar com uma tábua Ouija com seus amigos sem que alguém mova de brincadeira a tábua. Embora o seguimos, e quem quer que estivesse movendo, soletrou algumas palavras. Enquanto isso acontecia, ouvimos um som estranho vindo do altar da igreja. A melhor maneira de descrever é que parecia um grande pedaço de madeira se partindo ao meio, alto, e parecia que alguém tinha feito isso. Todos pulamos em reação e nos apressamos a iluminar as lanternas de nossos telefones em direção ao altar. Não havia ninguém lá até onde podíamos ver. Acho que todos estávamos tão assustados quanto eu estava, mas o lugar era velho e estava caindo aos pedaços, então alguns ruídos estranhos aqui e ali não pareciam tão malucos. Então continuamos. Todos nos revezamos para fazer perguntas à tábua, mas o planchete já não se movia mais. Acho que o som do estalo nos assustou tanto que agora estávamos levando mais a sério. Isso continuou por um tempo, até que outro som vindo da área do altar rompeu o silêncio novamente. Mas antes que tivéssemos tempo de acender nossas luzes novamente, algo caiu no chão. A tábua Ouija nos fez pular e gritar. Era uma pedra do tamanho de uma bola de golfe. Todos nós tínhamos nossas mãos no planchete há 2 segundos, e não havia como nenhum de nós pudesse ter feito isso. Levantei-me e corri para fora da igreja gritando, deixando a tábua Ouija e as velas para trás. Corremos colina abaixo e voltamos para o meu carro temendo que alguém nos perseguisse. Não ficamos lá. Isso nos levou de volta à casa de James, onde nos sentamos no carro por uma boa meia hora, conversando, nos perguntando o que exatamente havia acontecido. Shaw é muito religioso e supersticioso, e tinha certeza de que havíamos contatado algum tipo de espírito. Eu realmente não acredito em nada disso. Acho que havia alguém mais na igreja conosco, o que me parece igualmente assustador. Shaw voltou à igreja no dia seguinte com James para recuperar sua tábua Ouija. E para tornar as coisas ainda mais estranhas, a tábua Ouija estava faltando, mas as velas ainda estavam no lugar. Quando viram que faltava, decidiram sair imediatamente. Esta continua sendo a experiência mais assustadora da minha vida. Há anos fiz o turno da noite em um posto de gasolina porque estava sem dinheiro e precisava de um segundo emprego. Trabalhei lá no turno da noite durante alguns meses. Foi por volta do 2º ou 3º mês que esse cara começou a aparecer regularmente muito tarde da noite, sempre por volta das 2 horas da manhã. Ele tinha cerca de 1,80 m e tinha o cabelo comprido e desgrenhado. Sempre entrava, comprava uma bebida e ia embora. Mas depois de um tempo, uma noite, ele perguntou meu nome. Eu disse meu nome e ele continuava dizendo: "Rob, eu gosto disso."
enquanto ria para si mesmo. Abriu a bebida que acabara de comprar e saiu da loja falando sozinho. Estava claramente bêbado. Naquela noite fiquei curioso para ver se ele estava dirigindo embriagado toda vez que vinha à loja. Eu o vi sair e caminhar para fora da vista, fora da propriedade do posto de gasolina. Isso fazia sentido. Ele nunca comprava gasolina. Sempre comprava álcool. Eu o tinha visto quase todas as noites depois disso por um tempo. Algumas noites, ele entrava visivelmente mais bêbado do que nas outras, e às vezes, simplesmente se apoiava em uma das prateleiras por um tempo e não dizia nada. Sempre me cumprimentava com um "Olá, Rob" toda vez que entrava. Uma noite, ele estava apenas apoiado em uma prateleira, bebendo a bebida que acabara de comprar, sem dizer nada, apenas olhando para a parede. Perguntei o nome dele. Finalmente ele me olhou, demorou alguns segundos e disse: "Bob." Sempre senti que Bob é um nome falso, aquele que você dá quando mente sobre seu nome. Me perguntei se foi a primeira coisa que lhe veio à mente porque rimava com meu nome, mas continuei a conversa. Perguntei: "Bob, onde você trabalha?" Ele riu tão alto que realmente me assustou e disse que não trabalhava, que o governo tinha tirado seu emprego. Me deu a sensação de que estava perdido. Ele olhou para mim com raiva, mas curiosamente disse: "Gosto de você, Rob. Parece que você sabe o que está fazendo." Não sabia o que ele queria dizer com isso, mas ele saiu da loja logo depois. Não o vi por um tempo. Eu diria que passou mais de uma semana, o que, para um frequentador assíduo como ele, era muito tempo. Bob sempre me dava essa vibe ligeiramente assustadora. Suponho que geralmente ele estava bêbado, mas obviamente algo estava errado em sua vida pessoal. Bem, numa noite muito tempestuosa, com menos clientes do que o habitual, provavelmente devido à tempestade, ouvi o som da campainha da porta da frente quando alguém entrou. Juro que antes de olhar, imaginei que seria Bob, e quando olhei fiquei surpreso ao ver que era ele mesmo, mas uma versão muito mais assustadora de Bob. Ele estava completamente encharcado, não usava uma capa de chuva nem um guarda-chuva, apenas uma camisa escura e jeans. Seu cabelo comprido estava encharcado, e ele estava parado ao lado da porta, olhando fixamente para a parede. Parecia que estava com raiva, e, no entanto, sua mente estava em outro lugar, como se seus pensamentos estivessem correndo. A forma como ele estava parado ali, sem compreender, olhando para o nada, completamente encharcado, me assustava. Perguntei: "Bob, você está bem?" Ele não virou a cabeça nem se mexeu. Ficou imóvel e disse que tinha feito algo realmente ruim. Perguntei: "O que você fez?" Ele então me olhou e disse que precisava de um lugar para se esconder. Passou por mim no caixa e foi para o pequeno corredor do banheiro. Desapareceu atrás da parede e ouvi uma das portas se abrir e fechar. Eu realmente estava me sentindo desconfortável com Bob agora. Não gostava de sua presença toda vez que ele estava na loja. E naquela noite parecia que algo estava muito errado com ele, como um zumbi. O comentário, "Fiz algo realmente ruim", foi incrivelmente assustador. Passou um tempo e Bob nunca saiu do banheiro. Supus que estava bêbado de novo, provavelmente desmaiado ou vomitando. De qualquer forma, não queria intervir. Então, a próxima coisa que lembro é que as luzes do lugar se apagaram e a loja ficou completamente escura. Eu estava parado em um posto de gasolina às escuras durante uma grande tempestade com um homem bêbado. Usei a lanterna atrás do balcão para ir até a parte de trás da loja, onde ficava o depósito e o painel. A porta dos fundos estava no mesmo pequeno corredor que os banheiros. Enquanto passava pelas duas portas dos banheiros, ambas estavam abertas, e Bob não estava em nenhuma delas. A porta dos fundos estava fechada. Planejava ir direto ao painel, mas parei quando ouvi um leve gotejamento em algum lugar da sala e o som de sapatos molhados. Meu coração afundou no estômago, disse Bob, com uma voz muito fraca e assustada. Ouvi passos à minha esquerda, e quando apontei minha lanterna para aquele canto, lá estava Bob, com os olhos arregalados, e ele se lançou sobre mim começando a gritar: "Eu vou te matar." Eu o empurrei para longe de mim enquanto ele arranhava minhas costas. Corri pela porta para a frente da loja.
Ele não me seguiu. Peguei minha capa de chuva e corri direto para o meu carro. Sentei-me no carro enquanto discava o 911 e falei com uma operadora. Fiquei na linha com ela, e não demorou muito para que um par de policiais chegasse e entrasse comigo. Bob ainda estava escondido na sala dos fundos, encolhido em um canto aparentemente como uma criatura feroz. Suas pupilas eram enormes. Só notei isso quando ele estava sendo levado. Eles o levaram para a delegacia depois que contei que ele se lançou sobre mim, ameaçou me matar e disse que tinha feito algo realmente ruim antes. Descobri mais de um mês depois que o verdadeiro nome de Bob era Martin e que ele havia espancado brutalmente sua ex-esposa até a morte. Isso poderia ter acontecido naquela mesma noite em que ele entrou no posto de gasolina. Em poucas palavras, nunca mais quis trabalhar no turno da noite em nenhum trabalho depois dessa noite. Quando eu tinha 19 anos, ainda trabalhava em uma pizzaria próxima para ajudar a pagar a comida, a gasolina e essas coisas. O trabalho sempre foi bastante fácil, simplesmente pegar o pedido, embalar a comida quando estava pronta, colocá-la em uma bolsa e levá-la ao endereço indicado. Eu já tinha feito isso milhões de vezes antes e nunca aconteceu nada estranho. Era muito repetitivo. As gorjetas geralmente variavam entre 3 e 5 dólares, dependendo da distância. Às vezes, as pessoas mais generosas davam 10 dólares ou mais. Embora eu lembre que esse pedido era apenas um sanduíche de frango à parmegiana e uma porção regular de batatas fritas. Pedidos menores como esse geralmente davam menos gorjeta, mas eu não tinha escolha sobre quais entregas fazia. Eu estava a caminho do endereço e, claro, a casa aparentemente ficava em uma rua sem saída. Essa rua tinha um ambiente mais rural que o resto do bairro. Uma das casas tinha um trailer no gramado, com um pequeno bosque ao lado. As outras casas pareciam pequenas fazendas. Havia muito mais espaço nessa rua em particular. Então parei no endereço. Era uma pequena casa de aparência estranha com uma propriedade enorme. Estava ao lado de uma casa que parecia abandonada, com gramado e arbustos cobertos de mato. Provavelmente eram cerca de 6 horas da tarde, e estava começando a escurecer bastante. Então era hora das pessoas começarem a acender as luzes dentro de suas casas. Mas todas as luzes dessa casa estavam apagadas, e notei que a porta da frente parecia entreaberta. Comecei a caminhar em direção à porta da frente e ouvi um piano tocando. Parecia que estava a algumas salas de distância, pelo menos abafado por algumas paredes ou uma porta ou algo assim. Bati na porta e depois toquei a campainha após alguns minutos, mas a campainha não funcionou. O piano ainda estava tocando. Senti que ninguém estava respondendo, então caminhei ao redor da propriedade até os fundos. O quintal era um verdadeiro desastre. Coisas espalhadas por todo o gramado. Até vi uma cerca de arame farpado enferrujada quebrada no meio do quintal. Fui até a porta dos fundos e bati muito forte. Olhei através do vidro da porta e não vi nada, além do que parecia ser uma sala de armazenamento muito desordenada. Claramente essas pessoas não eram fãs de organização, para dizer o mínimo. Quando ninguém abriu a porta dos fundos também, voltei à frente e liguei para um dos rapazes da pizzaria para confirmar o endereço com ele. Ele levou 1 segundo para verificar o que havia escrito e confirmou que eu estava no endereço correto. Então voltei para a porta da frente, abria e ouvi a música assustadora do piano ainda tocando. Gritei: "A pizza chegou!" O piano parou, alguém gritou: "Aqui!" E depois o piano recomeçou. Eles estavam tocando essa música repetitiva simples, mas assustadora. Como não havia luzes acesas na casa, era quase difícil ver lá dentro. Caminhei em direção ao som da música. O cheiro dentro da casa era muito mofado e desagradável. Cheguei a meio caminho do que eu chamaria de hall de entrada. Me senti muito desconfortável e não iria mais longe. Gritei: "Estou na porta da frente, senhor." A música parou, desta vez para sempre, e agora só havia silêncio. Recuei em direção à porta novamente para ficar mais perto do exterior, esperando ouvir passos vindo em minha direção, mas não ouvi nada. Disse: "Senhor?" E uma voz de outra sala respondeu:
Sim, desculpe, tenho dificuldade para andar. Você poderia trazer até aqui, por favor? Perguntei em que sala ele estava, e ele demorou um momento para responder. Se você caminhar pela sala de estar, estou na sala de jantar. Não havia instruções no telefone para fazer nada disso, então foi muito estranho. Pensei por um segundo no meu próximo curso de ação. Me senti mal em ir embora no caso de ser um idoso frágil morando em uma casa desordenada. Comecei a caminhar pela sala de estar, e havia uma abertura que levava ao que supus ser a sala de jantar. Eu, sendo muito cauteloso e paranoico, ainda suspeitava de algo. Em vez de caminhar diretamente para a sala de jantar, espiei ao redor da parede o suficiente para que um olho pudesse ver dentro da sala. Vi o piano, mas não havia ninguém sentado nele, nem vi ninguém em toda a sala. Então caminhei silenciosa, mas rapidamente, em direção à porta da frente. Fechei a porta atrás de mim e dirigi de volta para a pizzaria. Expliquei que a casa tinha um ambiente muito estranho. Meu chefe entendeu completamente, especialmente quando o suposto cliente não ligou de volta perguntando por que eu fui embora. Isso disse tudo. Eu realmente não entendia a lógica de tentar cometer um roubo na própria casa. E meu chefe ou meus colegas de trabalho também não. Mais tarde naquela noite, depois do trabalho, pesquisei o endereço e descobri que a casa havia sido confiscada meses atrás e estava vazia. Quando disse isso a todos eles, tiveram a mesma reação de espanto que eu. Eu realmente estava a poucos passos de provavelmente ser assaltado. Isso ou alguém estava tentando pregar uma peça horrível em um entregador de pizza desavisado.